O seu avô era mais ativo que você. E por causa disso, o Brasil está diminuindo. Sim, as pessoas não estão mais praticando o coito. What? Ou, no mínimo, não o suficiente para repor a população. E isso é um problema. Sabe por quê? Porque a conta não fecha quando tem mais aposentados do que jovens trabalhando. A tal pirâmide etária virou uma ampulheta. Tem mais gente em cima do que na base. E quem deveria sustentar o sistema, os jovens, estão cada vez mais escassos, endividados e desiludidos. O bônus demográfico, aquela janela mágica onde há mais trabalhadores do que dependentes, já está se fechando. E adivinha? A gente está olhando para o outro lado. Enquanto a Coreia do Sul investiu pesado em tecnologia, capital humano e educação, nós por aqui apostamos no fundo eleitoral, MBL que o diga, no carnaval fora de época, shows de graça em Copacabana e na esperança de que o Estado resolva tudo. Inclusive o que a gente não entende. Nem eles. A verdade é dura. O Brasil envelheceu sem enriquecer e não adianta chorar por reforma previdenciária. Ela não resolve quando o problema é estrutural. O modelo está falido. E pior, ninguém quer dizer isso em voz alta. Porque dói admitir que o jovem brasileiro trabalha para sustentar uma máquina estatal viciada em sugar até o último centavo de quem produz. Além disso, o sistema previdenciário enfrenta desafios financeiros significativos. Em junho de 2024, o débito previdenciário acumulado chegou a 345 bilhões de reais. E a situação ainda é agravada por causa de fraudes, como a revelada pela Operação Sem Desconto, que investiga o desvio de bilhões de reais de aposentados e aposentadorias do INSS por sindicatos e outras entidades. Mas ainda há tempo de mudar. O futuro não está na mão de obra barata nem em fábricas subsidiadas para montar carroça com Wi-Fi. Está na mente das pessoas, na liberdade de empreender, na capacidade de criar valor sem pedir permissão ao Estado. Só tem um detalhe: o tempo não para. E o bonde da riqueza não dá marcha ré. Ou a gente entra agora, ou vai continuar discutindo taxa de juros até que o último pagador de impostos apague a luz. Aqui não tem vaca sagrada, nem dogma intocável. Aqui o comentário é livre, onde a liberdade de pensar vem antes da vontade de agradar. As pessoas não estão mais coisando, e isso não é exagero. O Brasil está diminuindo, literalmente. Menos bebês, menos famílias, menos futuro. E não estamos falando só de economia, mas de comportamento. A geração que mais fala de prazer, seja na música ou nos programas de famosos e podcasts, a geração do OnlyFans, da normalização da prostituição, é, ironicamente, a que menos pratica o coito. Esta é, literalmente, a geração do coito de aplicativo, vídeo, vibrador e agora até de inteligência artificial. Tem vídeo por aí ensinando como criar a sua profissional do job feita por IA. 2 Como criar sua IA do job. O resultado é menos gente nascendo, mais gente envelhecendo e um sistema previdenciário que grita por socorro, enquanto todos fingem que está tudo bem. O problema é que no Brasil, política pública virou sinônimo de apagar incêndio com balde furado. Em vez de encarar a raiz do colapso populacional, seguimos discutindo, hora ou outra, sobre o gênero errado de passaporte ou qualquer outra coisa que tenha muito menos importância do que os problemas reais da população brasileira. Também não é como se a mulher moderna não quisesse ter filhos. É que ela olha para a sociedade, para o Brasil, o custo de criar um filho, a falta de estrutura, educação, o homem frouxo e pensa, melhor não. E quem pode culpá-la? Enquanto isso, o sistema previdenciário quebra. Mais aposentados, menos jovens trabalhando, menos contribuição. E para onde vai o dinheiro? Uma parte a gente bem sabe, como mostrou a última operação da PF, investigando os desvios bilionários do INSS. Sim, até a aposentadoria agora tem mensalão. Das quais nunca tive conhecimento. E o coito, que deveria ser o motor biológico da renovação social, virou piada, substituído por distrações, algoritmos e relações vazias de redes sociais. A geração da liberdade coitual
não está praticando o ato que gera vida. Talvez por medo, por trauma, talvez por tédio, talvez por falta de libido, gasta toda em sites que vendem ilusões. Mas, de novo, a conta não fecha. No fim das contas, o que assusta não é o vibrador substituir o namorado. É o Estado quebrar porque ninguém mais quer reproduzir um modelo que não entrega dignidade. A pergunta que fica: como sustentar uma sociedade que parou de se renovar biologicamente, economicamente e espiritualmente? Menos prazer real, mais prazer simulado, menos filhos, mais impostos, menos toque, mais tela. O futuro está perdendo o apetite e o Brasil, como sempre, só vai perceber quando for tarde demais. A China cresceu, e cresceu muito. Os web comunistas adoram a China e seu crescimento econômico utópico. Mas eles não se perguntam a que custo. 12 horas de trabalho por dia, vigilância estatal, salários baixos e liberdade limitada. E mesmo assim, tem brasileiro achando que a solução para o país é copiar esse modelo. A esquerda brasileira, que clama por industrialização, geralmente o faz com dois discursos simultâneos. Um fetiche com a era Vargas, como se repetir o desenvolvimento dos anos 50 fosse progresso, e um desprezo quase visceral pelo setor que realmente funciona no país, o agro. Eles sonham com o chão de fábrica, mas odeiam o trator. Exaltam a indústria estatal como motor da soberania, mas atacam o agronegócio como vilão ambiental, político, cultural e até moral. É o progressismo de planilha. Quer planejar a economia, mas não consegue aceitar que quem sustenta o PIB usa bota e chapéu. Mas vamos encarar a realidade. O mundo mudou. A riqueza hoje não está na fábrica, está no cérebro, está no código. Essa é a ideia que vira aplicativo e atravessa o planeta em milissegundos. A Coreia do Sul entendeu isso, investiu em educação, tecnologia e inovação. E enquanto aqui a gente discute se deve ou não dar mais subsídio para a indústria que não inova, eles já estão desenvolvendo chips, inteligência artificial e dominando até mesmo o entretenimento global com seus doramas e filmes de excelência em roteiro e qualidade. Diferente de Hollywood, que parece só querer lacrar com ideologia vazia. No Brasil, a mentalidade ainda é feudal. O Estado como senhor e o povo como servo tributário. Em vez de fomentar a liberdade para criar, empreender e prosperar, o governo brasileiro acha que crescimento vem de PAC e BNDES. Acorda, Brasil, o século XX acabou faz tempo e nem foi um século tão bom assim por aqui. Enriquecer como a China? Nem se quiséssemos. Não temos a disciplina, o controle populacional ou a cultura de obediência cega. E ainda bem, porque o preço do milagre econômico chinês foi pago com suor, censura e um exército de gente sem tempo para viver. Se é para copiar, que seja o que deu certo com liberdade, educação de qualidade, Estado enxuto, impostos baixos, ambiente fértil para ideias florescerem. Isso é o que a Coreia do Sul fez. Isso é o que os países livres fizeram. E é isso exatamente o que o Brasil insiste em não fazer. Então, fica uma outra pergunta. Queremos mesmo enriquecer como a China? Ou seria melhor enriquecer como um país que respeita o indivíduo e investe no seu potencial, e não em mais concreto, mais impostos e um discurso vazio? A resposta está aí. Só não vê que ainda sonha com o milagre chinês, sem saber que lá, até sonhar, tem limite. E que, até mesmo eles, encontraram um limite após a sua abertura ao capitalismo. A aposentadoria, no Brasil, virou uma grande pirâmide. E não estou falando da etária, embora ela também esteja de cabeça para baixo. Estou falando da financeira mesmo. O modelo clássico, onde muitos na base sustentam os poucos no topo, até que a base acabe. E adivinha, a base está acabando. O número de contribuintes encolhe, a população envelhece, a taxa de natalidade desaba e o Estado continua agindo como se tudo estivesse bem, distribuindo benefícios, aposentadorias precoces e auxílios como se o dinheiro caísse do céu e não do bolso do jovem pagador de impostos. Hoje, já se fala em 2 contribuintes para cada aposentado no regime geral. 2. Em 2010, eram quase 7. Em breve, talvez nem 2 sobre. Mas calma, tem um plano. Aumentar impostos o máximo que conseguirem e empurrar qualquer reforma com a barriga, porque coragem e virtude não são características de nossos políticos. Ano taxado,
o maior cobrador de impostos da história. E tem mais, enquanto a conta da Previdência explode, já com déficit bilionário, o governo ainda precisa lidar com fraudes gigantescas. Teve uma primeira alta significativa no fim do governo Bolsonaro e disparou no atual governo Lula. A verdade é simples, mas dolorosa. O sistema está quebrado. Reforma previdenciária sozinha não resolve. O problema é estrutural, cultural e político. A gente finge que o modelo funciona e eles fingem que nos sustenta. Na verdade, a grande maioria dos brasileiros nem finge que acredita, porque eles nem sabem o que está acontecendo. É um teatro. E o mais trágico é que a plateia nem sabe que está no palco. A maioria dos brasileiros nunca aprendeu o básico de finanças, não sabe o que é déficit e muito menos que sua aposentadoria pode simplesmente não existir. Mas seguem confiando, porque sempre foi assim, né? Enquanto isso, o jovem brasileiro segue sustentando um Estado que consome cada vez mais, entrega cada vez menos e promete uma aposentadoria que talvez nunca chegue. Ou chegue tarde demais num país onde você envelhece esperando que alguém te salve. É duro dizer, mas o Brasil montou uma máquina de sugar o que o jovem produz para manter uma ilusão de estabilidade que não existe. Um esquema de transferência intergeracional travestido de solidariedade, mas baseado em compulsão e escassez. A pergunta que ninguém quer fazer é: até quando? Até quando vamos obrigar quem está começando a vida a sustentar um sistema que consome tudo e retorna migalhas? Até quando vamos tratar qualquer tentativa de reforma como crueldade neoliberal, enquanto o rombo se amplia e o colapso se aproxima? A verdade é que, se a aposentadoria virou direito universal, alguém tem que pagar a conta. E, se ninguém mais nasce, trabalha ou acrescenta ou acredita nada nesse país, talvez nem o velho receba. Porque toda pirâmide desmorona quando falta base. E no Brasil, a base está pagando para assistir o desabamento de camarote. Sim, seu avô com certeza praticou muito mais coito que você, jovem dinâmico. Vivemos na era da liberdade coisual, mas nunca se coisou tão pouco. Os dados mostram queda na natalidade, aumento da solidão e uma geração inteira viciada em prazer simulado. O futuro cyberpunk chegou. Vibrador, sites de conteúdo adulto, a reveria e inteligência artificial. Toque humano é um luxo em extinção. A geração Z cresceu ouvindo que podia tudo, menos se apegar. Resultado? Gente hiperconectada e emocionalmente analfabeta. Numa sociedade onde até o coito virou delivery, o amor virou risco e o outro virou ameaça. Mas não se trata só de comportamento. Isso tem impacto direto na economia, na previdência, na demografia. Menos coito significa menos filhos. Menos filhos, menos gente no futuro. E menos gente, adivinha? Mais rombo no INSS, mais colapso no sistema, mais impostos para manter o circo de pé. Enquanto o Estado finge que o problema é a taxa de juros, a população se dissolve entre telas e ansiedade. E o Brasil, assim como outros países, caminha para um encolhimento silencioso, porque ninguém mais quer casar, ter filhos ou sequer dividir um lençol. E o mais curioso, tudo isso acontece numa sociedade obcecada com coito. Está em toda a propaganda, toda a música, todo o vídeo, mas só na superfície, porque o prazer virou performance, não conexão. Estímulo, não vínculo. Dopamina, não intimidade. A sexualidade virou um avatar domesticada por algoritmo e dissolvida em cliques. E assim como a comida fast food, o coito de hoje mata a fome, mas não alimenta ninguém. Enquanto isso, os poetas morrem de vergonha. Vinícius de Moraes seria cancelado, Tom Jobim viraria meme. E o que sobra? Frases prontas, corpos plastificados e relações com prazo de validade. O amor virou cringe, o desejo virou distração e o futuro virou estatística negativa. Uma outra pergunta é: vamos continuar celebrando a liquidez das relações até evaporarmos por completo? Ou ainda há tempo para resgatar o essencial, o vínculo, o toque, o outro, a família? Porque numa sociedade que não se toca, ela não gera herdeiros. E uma civilização que não gera herdeiros só deixa dívidas e solidão. E você? Acha mesmo que essa sociedade vazia, onde ninguém mais se toca, vai sustentar o futuro? Ou estamos apenas assistindo de camarote o colapso dos vínculos, da natalidade, da família e da própria civilização? Comente aqui abaixo, onde você acha que tudo isso vai parar?
Se esse vídeo te fez pensar ou pelo menos te provocou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui a gente não passa pano, a gente cutuca a sua cabeça para pensar e discordar, porque discordar é saudável e necessário. No, a su lado.